Expediente. Primeiro vereador inscrito, o vereador Rafael Bueno, da tribuna. Bom, obrigado, presidente Adriano Bressan. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, hoje eu serei breve aqui no meu grande expediente, mas eu quero fazer um chamamento à Comissão da Saúde, vereador Cadore. Há 2 anos atrás, dessa tribuna, eu fazia um alerta, né, da iminência que a gente tinha de perder a maternidade no Hospital Pompeia. Muitos talvez me chamaram, o Rafael está inventando, o Rafael é louco. Não, isso aí não vai acontecer. Né? Tentaram intervir, inclusive, na direção de um hospital particular, né? Que tem dono, que é o Pio Sodalício, e tem superintendente, hoje nomeada pelo Pio Sodalício, que é a Lara Salles Vieira. Aí resbalaram, caíram, mas nunca perderam o rebolado. Quiseram de novo dizer, não, nós vamos sair ganhador dessa luta aí. O que aconteceu? Fizemos a CPI da saúde. Tentaram, naquele momento, macular mais um pouquinho a imagem do Hospital Pompeia, um hospital centenário do nosso município, construído por várias mãos, liderado pelo Pio Sodalício, pela Sandra Barpi, neste momento, e por uma superintendente selecionada por currículo, não por indicação de amigos e de colegas. E eu aqui não sou advogado e não faço defesa de ninguém. Eu sou do lado correto. Se tiver que criticar, critico. Agora, aquele episódio que aconteceu, vereadora Rose, no final do ano, triste, lamentável, de amadorismo total, né? Escancara a falta de habilidade técnica, né? E principalmente de liderança por parte da nossa Secretaria de Saúde. Chegamos no dia 31, foi anunciado que dia 31 um contrato, e o Pompeia, nas suas razões, vereadora Corina, encerraria o contrato. O que aconteceu? Bom, isso tudo a gente já sabe. Botaram uma empresa que não tinha nem contratação, sem edital, teve o tal do impeachment, teve tudo aquilo que a gente já sabe. Nas oitivas que nós tivemos presentes aqui, o Hospital Virvi Ramos anunciou que tinha sido procurado em março do ano passado ainda, não de 2024, 2023 em 2022, e que poderia construir em menos de 6 meses a maternidade. Pois bem, eu faço um apelo, vereador Cadore, ao senhor, enquanto presidente da Comissão de Saúde, eu e os demais membros, que a gente faça uma visita o quanto antes para ver o andamento das obras dessa nova ala da maternidade no Virvi Ramos. Tá? Que nós possamos, quem sabe, até sexta-feira, estar presente lá no hospital. É fácil agendar, ligar para a Secretaria de Saúde e também, hoje, como está funcionando a maternidade por essa empresa terceirizada ou quarteirizada também, né? A gente não sabe como é que está essa situação lá no Hospital Pompeia, né? Então eu peço para a Comissão de Saúde, liderada pelo senhor, que nós possamos fazer essa visita no máximo até sexta-feira no Hospital Pompeia e também no Hospital Virvi Ramos. A gente sabe que a deputada Denise conseguiu cerca de 6 milhões de emenda para reforma, ampliação desse espaço. Eu quero saber se as obras estão a pleno vapor. Uma parte, vereador. Porque é dinheiro público, é dinheiro do SUS, né? Então, vários... Como assim o Círculo não quis a prefeitura, mas agora abriu um serviço com outro convênio de saúde? Saiu matéria ontem na imprensa. Então quer dizer que alguma coisa tem de errado nessa história. E nós precisamos reposicionar os discursos, mas principalmente pensar lá naquela mãe que vai utilizar esse serviço e principalmente naquela criança. Porque o custo que nós estamos pagando, eu ouvi até dizer assim, mas acho que é fofoca, que estão testando essa empresa para num futuro breve ela assumir a UPA. Estou ouvindo umas coisas assim, não sei, líder, vice-líder do... Não, agora o senhor é líder, né? Porque líder não está, o senhor é vice-líder, é o líder. Vereador Fiuza. Não sei se é verdade, se é mentira, mas pelo que eu vi é isso. Sua parte, vereadora Rose. Muito importante, vereador, trazer esse tema. E só para completar rapidinho, para não tomar seu tempo,
nós estivemos tanto no Virvi como no geral, enquanto bancada. E no geral, teve muitos dias que sobrecarregaram ali por medo das pessoas irem. Mas eu vou ser bem sincera, eu acho que as pessoas estão indo, mas nós fizemos uma conta, custou em torno de 24 mil cada parto no mês de janeiro, pelo valor pago no mês e pelo número de partos realizados. E um detalhe, esses partos são só aqueles tranquilos, porque se tiver um mínimo de risco para a mãe ou para a criança, não é feito no Pompeia pelo IDEAS, né? É encaminhado para o geral. Só que quem já, mesmo pai ou mãe, ou qualquer pessoa, não precisa ter filho para saber que pode ter qualquer problema num parto tranquilo. E o que acontece? As crianças têm que ser levadas com uma ambulância especial lá para o geral, porque é lá que tem o UTI neonatal, e a mãe fica no Pompeia. Então, dá problema de amamentação. Vocês imaginem pegar um trânsito de Caxias aí, em qualquer horário, mas vamos supor, no fim da tarde, uma ambulância de UTI, que eu não sei se está ali de plantão, tem que fazer todo o procedimento de um médico, mandar para o outro, para ver se tem vaga, para levar uma criança para uma UTI num outro hospital. Então, assim, olha, é muito grave, muito preocupante essa situação. Eu citei só esse caso. Nós fizemos um pedido de informação para o prefeito, já venceu o dia 4, portanto, dia 5. Até agora não recebemos, vamos cobrar novamente, porque ele tem prazo legal de 30 dias. E, enfim, tá essa situação toda que o resto, acho que todo mundo já acompanhou. Muito obrigada pela parte. Obrigado, vereadora Rose. O senhor quer a parte, vereador Cadória? Bom, então eu peço, por gentileza, que o senhor possa, então, fazer essas agendas quanto antes, porque eu também espero que seja fofoca, né? Essa questão do que o hospital também não começou as obras, e daqui a pouco pode retardar esse processo de consolidação, mas nós temos que ter compromisso com as pessoas, né? A falta de técnica, a falta de agilidade deu no que deu no final do ano, né? A Prefeitura de Caxias passou vergonha. Passou vergonha, não para a nossa cidade, para a região. Por um simples fato da maternidade, por birra pessoal. Não é nem por birra pessoal contra a superintendente do Hospital Pompeia. Então, eu acho que a gente tem que desarmar, tem que deixar as vaidades de lado e pensar no interesse público. E pensando no interesse público é pensar na cidade, desde as crianças até os idosos. E também um assunto de saúde pública, falando nisso, eu gostaria, presidente Bressan, se a mesa pudesse chamar a secretária de saúde aqui para fazer uma fala sobre o que o município está pensando e trabalhando sobre a questão da dengue, presidente. Tá? Uma parte, vereador, quando possível. É um assunto muito sério, que está me preocupando muito. Tá? Vários municípios do Brasil estão entrando em estado de alerta, já estão em bandeira preta, como era aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu já fiz denúncias de várias obras que estão paradas e estão acumulando água na região central. Já fiz a Caxias, não fizeram nada. Ontem eu mandei para o chefe de gabinete para ver se toma providência, né? E aí nós podemos ter casos aqui em Caxias do Sul e isso pelotar também os nossos hospitais. Então eu peço que chame a secretária da Saúde para fazer uma explanação aqui nos microfones do nosso parlamento, para que a população de Caxias do Sul, né, tenha acesso também a essas informações, e a nós, vereadores, o que nós podemos estar auxiliando. E que se monte forças-tarefas de fiscalização nessas residências, nesses locais abandonados, né, junto com a Codeca. Tem que ter um planejamento. Não dá para, quando chegar dengue aqui em Caxias e contaminação geral, e agora vamos pensar. Foi em respeitabilidade aos nossos munícipes e principalmente aos colegas dessa casa, para que haja uma comunicação maior entre executivo e legislativo, para essas informações chegar até os senhores, para que, através de chegando essas informações até nós, possa chegar aos nossos contribuintes, que eles, na verdade, é que precisam de resposta. Parabéns, obrigado. E os secretários, uma sugestão de que cada secretário venha aqui, venha expor o que está acontecendo na sua pasta e quais são os trabalhos e serviços que eles estão executando e também os projetos que têm de presente e futuro. Obrigado. Obrigado, vereador Fius. Não, o senhor é um cara fantástico. Eu tiro o chapéu para o senhor. O senhor já assumiu uma bomba pior em outro momento. Agora essa daqui é até mais ou menos. Essa aí tá fácil.
Essa aqui tá fácil, apesar de estar no mesmo nível, às vezes, em algumas coisas, mas tá até mais fácil para o senhor, né? O senhor vai tirar de letra. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael. Próximo inscrito, vereador Bortola, da tribuna.